Vai começar. Bom dia. Bom dia. Hoje estamos aqui com o professor, nosso mestre excelentíssimo, Luiz Requião, que nos concedeu um minuto do seu tempo para que a gente possa falar um pouco a respeito do uso da IA no judiciário. Hoje a gente vai começar falando sobre um tema que é extremamente atual, que de grande impacto no nosso sistema de justiça, que é o uso da inteligência artificial em decisões judiciais, com foco nos limites, riscos e na recente regulamentação do CNJ através da Resolução 615 de 2025. Para começar, eu gostaria de perguntar ao senhor, professor, de que forma a Resolução 615 busca regulamentar o uso da inteligência artificial. Gostaria de perguntar ao senhor de que forma a Resolução 615 de 2025 ela busca regulamentar o uso da inteligência artificial no Poder Judiciário e quais são seus principais objetivos em relação à transparência e à segurança. Tá, vamos lá. A primeira parte, a primeira coisa que eu preciso colocar, que o fato de existir uma resolução buscando minimamente regulamentar esse uso já é positivo, e não deixa de a cargo de cada um usar da forma como quiser, enfim. Então, você tem o controle de uma resolução, ele é positivo, estabelecendo ali parâmetros básicos de uso. É fato que a inteligência artificial, ela otimiza, você ganha tempo, somente quando a gente está em um volume muito alto de informações. Então, eu acho que ela está com... O que precisa, na verdade, é exatamente que a gente tenha esse controle da transparência. Em que locais ou de que momentos o uso da inteligência artificial será realizado, em que momentos a ação humana vai ser realizada. Então, o que a gente tem que ter muito cuidado é que a inteligência artificial no judiciário ela não seja um substituto da ação humana, Ela, obviamente, atue de maneira muito mais informativa, de trazer informações ou de diminuir o volume de dados, ou resumir o volume de dados, mas sem tirar a ação humana. Porque, obviamente, quando eu estou falando de direito, o direito não é uma ciência exata. Então, eu não consigo, no direito, colocar tudo no mesmo pote. Apesar de que o direito é um só, mas cada situação, cada cenário, ele tem uma resolução completamente diferente. Então, eu não posso colocar tudo num pote só. Então, o uso da inteligência artificial, ela não tira, ela não pode tirar a necessidade... Está gravando? Tá. Agora sim. Professor, eu queria saber quais são os mecanismos de controle, auditoria, supervisão humana. A resolução ela prevê garantir que o uso da IA no judiciário seja, de fato, assim, ético, transparente, responsável? A resolução ela traz esses parâmetros, e ela diz que vai haver um grupo de pessoas que irá exatamente fazer esse controle aí desse uso, inclusive, eu repito, com a fiscalização humana sobre essas plataformas. Mas, mais uma vez, é claro que esse controle ou essa auditoria, vamos dizer assim, não deve ser feita só pelo Poder Judiciário. É óbvio que outras organizações, como o próprio OAB, como o Ministério Público, também vão precisar fazer esse controle para exatamente ter acesso a essas informações e saber se efetivamente a ação humana ainda existe nessas decisões. E a IA está sendo usada apenas como uma ferramenta auxiliar. Com a Resolução 615, ela estabelece limites precisos para garantir que a inteligência artificial não substitua a atividade decisória e o livre convencimento do magistrado. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco a esse respeito. Exatamente. Então, assim, o grande ponto da resolução é esse equilíbrio. O que é possível de uso de IA... Vou falar das falhas aqui. Vá. Professor, quais são as falhas técnicas mais preocupantes que poderiam, na prática, induzir o magistrado a proferir uma sentença parcial? Talvez
né? Claro que a gente ainda está falando de um cenário muito hipotético, porque isso ainda é muito superficial, ainda é muito embrionário, né? Esse uso mais cotidiano dentro do judiciário na tomada de decisão ainda é muito embrionário, então a gente ainda está, enfim, começando. Mas eu posso dar um exemplo recente de uma decisão que foi polêmica no judiciário, que foi a decisão lá do TJ de Minas Gerais, em que um desembargador absolveu um homem, né, um estupro de vulnerável. E se você olha aquela decisão, naquela decisão claramente o uso de inteligência artificial, né? Porque há inadvertidamente o uso de prompts ali dentro, né? Então talvez o risco esteja aí, né? Em que isso é um exemplo de uma situação real. Então talvez o exemplo esteja aí. Então talvez as ferramentas de IA, se não bem desenvolvidas, se não bem levadas ou colocadas com os dados necessários e os dados corretos, né, vamos dizer assim, pode levar a um direcionamento do juiz e que ele caia em equívoco, né? Então eu posso ter uma IA que tem uma predisposição muito mais condenatória, por exemplo, e levar muitas vezes o juiz a uma situação de condenação, ou, por exemplo, também a IA dificilmente, se ela não for muito bem treinada, ela pode gerar situações que nós chamamos no direito de bis in idem, ou seja, aplicar 2 vezes a mesma circunstância para agravar aquela pena. Então, por quê? Porque provavelmente ele não foi necessariamente treinada, e levar o juiz a erro. O juiz aplicar aquilo, levar aquela situação, o agravamento daquela pena, sem necessariamente perceber aquele equívoco, porque não teve ali a cautela necessária para isso. Então, a gente precisa ter muito cuidado nesse treinamento. Então, essas IAs precisam ser muito bem treinadas para que a gente não caia em equívocos que possam levar a situações muito mais gravosas do que realmente são. Ok, obrigada, professor. Na sua visão, qual princípio constitucional, como por exemplo do devido processo legal ou exigência de fundamentação das decisões, o senhor avalia está mais vulnerável diante de uso inadequado da IA? Eu acho que, na verdade, o princípio que mais pode gerar problemas aí, o que mais pode se discutir, na verdade, é o princípio da paridade de armas, né? Então, o princípio do equilíbrio. Então, porque muitas vezes o magistrado ele vai ter uma ferramenta que vai estar ali somando inúmeras decisões, né? E ele vai tomar como base um relatório feito onde ela tem essa gama de informações, e outros órgãos do judiciário não têm essas mesmas informações. Então, muitas vezes a defensoria, a advocacia, a promotoria, ela não vai ter essa gama de informações, e muitas vezes para ela, inclusive, confrontar essas informações pode ser mais difícil. E aí eu caio exatamente nessa questão da paridade de armas. Então eu vou ter um poder que vai ter uma gama de informações muito mais elevada do que outros. E talvez o princípio principal aí em relação à questão do uso da IA seja exatamente, na minha visão, o princípio da paridade de armas. Ok, obrigada. Como o conceito de explicabilidade deve funcionar na prática para que tanto advogados quanto réus compreendam exatamente como uma ferramenta de IA auxiliou na construção daquela decisão específica? Aí, dentro da resolução da CNJ, é colocado que o juiz ele precisa, ao dar a sua decisão, informar que ele utilizou de ferramentas de inteligência artificial, utilizou de ferramentas de IA como maneira de auxílio à sua decisão. Ele colocando isto, obviamente, dá uma transparência e dá ali a ferramenta necessária, muitas vezes, para que o advogado ou para que as partes tenham essa informação e a partir daí possam fazer contrapontos. Se o juiz não colocar isso, dificilmente vai ser possível se identificar isso. É claro que hoje eu tenho ferramentas, eu tenho instrumentos, eu tenho também outras IAs que conseguem identificar se determinada artigo, determinada decisão tem ali o índice de uso ou não, e normalmente ela coloca um percentual,
né, de quantos por cento ali foi feito por IA. Isso é uma ferramenta que pode ser uma ferramenta auxiliar exatamente para que a gente consiga, talvez, identificar ali o uso ou não daquela decisão com essas ferramentas de inteligência artificial. Ok, obrigada, professor. Eu queria saber do senhor como é que o judiciário ele pode garantir que a automação não afaste o cidadão comum da compreensão do processo e não diminua a confiança pública no sistema de justiça. Aí eu acho que a palavra principal é transparência. Eu acho que a maneira que o judiciário tem exatamente para que não haja esse risco ou essa falta de credibilidade é a transparência. Então, é informar de maneira muito clara, dar acesso a qualquer pessoa de que decisões e de que ferramentas estão sendo usadas, né, como um auxílio, vou sempre ressaltar isso, como auxílio do judiciário, não como ferramenta substitutiva, mas como ferramenta auxiliar. Então, eu acho que a transparência é a palavra do momento nesse ponto, né? Então, se a sociedade tiver acesso a verificar que aquelas decisões estão sendo tomadas com auxílio de IA, não vejo problema nenhum, né? Não vejo a sociedade criando nenhum tipo de dificuldade em relação a isso. Então, eu acho que a palavra para esse problema é a transparência. Transparência, né? Ok. E para finalizarmos, eu gostaria de questioná-lo, na sua avaliação final, quais serão os maiores desafios práticos e cotidianos que o judiciário brasileiro ainda enfrentará para implementar plenamente a inteligência artificial de forma segura? Eu acho que o grande desafio é exatamente você conseguir criar uma cultura nos juízes, principalmente, para que eles utilizem a ferramenta de maneira auxiliar. Porque há naturalmente uma tendência do juiz utilizar aquela ferramenta como um substituto, né? Porque é fácil, né? Porque ele é uma ferramenta que te ajuda e que a partir do momento que ele vai lhe dando informações corretas, você vai criando confiança, até um ponto em que você simplesmente vai acreditar no que ele colocou e não vai questionar, porque você adquiriu aquela confiança. Então, talvez o grande desafio do judiciário seja colocar na cabeça, na mente do juiz, que aquela ferramenta, ele não pode confiar naquela ferramenta. Por mais respostas positivas, por mais respostas corretas que ela dê, ele não pode confiar naquela ferramenta, porque em algum momento aquela ferramenta pode errar. E errar uma vez no judiciário errar para todo mundo. Então, um erro no judiciário, ele acarreta um prejuízo muito grande para todo o sistema. Então, talvez o grande desafio seja esse, que os juízes eles não se utilizem dessa ferramenta como um substitutivo, mas como um auxiliar. E eu sei e imagino o quanto isso é desafiador, porque é natural que as pessoas, a partir do momento que passem a confiar em determinado elemento, elas passem a simplesmente copiar o que está ali sem muito senso crítico. Então, talvez esse seja o maior desafio. Bom, então, muito obrigado, nosso ilustríssimo mestre Requião, que nos concedeu essa entrevista para o Projeto Integrador 3 da nossa ilustríssima Laine Reis. Obrigada a todos